Excelentíssimo, sou senador Eduardo Braga, quero destacar a honra de me dirigir aqui a Vossa Excelência e a todas e todos os presentes, saudar a esta magnífica eh, audiência e também saudar os meus amigos Rodrigo Maia, Daniel Lória, João Rafael, que está aqui também, todos que estejam nos assistindo. Eu trago aqui uma voz a respeito daquilo que tem defendido a ABIPAG, mas também a Abranet e outras entidades representativas dos segmentos de FEDIX. São entidades que me trouxeram esse tema, a reflexão, e eu acho que, como bem destacou o nosso eminente presidente da Câmara de Deputados, sempre presidente da Câmara de Deputados e grande deputado Rodrigo Maia, de fato, há uma disputa, né, destacada por esse segmento de recebíveis, né? E, indiscutivelmente, isso se reflete no texto que se apresenta, e me parece que é exatamente esse o tom, né, que nós gostaríamos de enaltecer, senhor relator, que é o de assegurar um tratamento igual a todos os partícipes desse mercado, né? Roberto Campos Neto, um trabalho magnífico que tem feito à frente do Banco Central, tem procurado fazer justamente esse esforço, né, de desconcentração bancária, permitindo que a concorrência alcance as mais diversas oportunidades, né, de negócios desses segmentos todos. E exatamente por isso que eu acho que é importante aqui destacar alguns pontos do que nós pretendemos defender, né? E, sinceramente, eu gostaria muito de estar presente, senador Eduardo Braga, mas, do mesmo modo que o senhor foi acometido por uma lesão no joelho, no tornozelo, não lembro agora, eu também, esse final de semana, tive um entorse de tornozelo e, por isso, não pude me deslocar até Brasília como gostaria. Então, peço escusas por não estar presente nessa sessão para essa explanação presencial. Mas, indo direto ao ponto, eu gostaria de fazer aqui compartilhar a tela, se fosse me permitido aqui, o sistema, não estou conseguindo aqui fazer esse compartilhamento, mas agora sim, eu acredito que será possível. Muito bem. Bem. Está sendo visível? Para ingressar. Bom, peço escusas porque acho que não está sendo possível fazer aqui a inclusão. Bom, mas voltemos então, não é possível fazer essa inclusão, mas falarei diretamente, de forma objetiva, sobre o que nós temos e defendemos, né, e pretendemos esclarecer a todos. A Emenda Constitucional 132 trata de serviços financeiros. Muito bem. Então, serviços financeiros estão sendo tributados. Como é que nós estamos vendo essa questão dos FEDICs? Nós estamos observando que há uma inconstitucionalidade muito clara de tributação, justamente à luz dos princípios de isonomia, de neutralidade e de livre concorrência. Esses são atributos fundamentais e essenciais no mercado, e exatamente para essa função que nós temos com muita clareza que há um descasamento de tratamento entre aquilo que está previsto no artigo 190 e o que consta do artigo 211, senhor relator, quanto exatamente aos fundos de investimentos em direitos creditórios. Porque, veja bem, no 190 está dito que todo aquele FDIC que liquide antecipadamente recebíveis comerciais por meio de desconto de duplicatas, notas promissórias
cheques e outros títulos estarão sujeitos, então, ao tratamento tributário quando não for classificado como entidade de investimento. Do outro lado, no artigo 211, diz que essa mesma liquidação antecipada de recebíveis de arranjo de pagamento será tributada pelo IBS e pela CBS na forma desse artigo. E o parágrafo 3º diz que aplica-se ao FEDIC e aos demais fundos de investimentos que liquidarem antecipadamente recebíveis de arranjo de pagamento, caso que o fundo será considerado contribuinte CBS e do IBS. Ou seja, nesses dois textos, o que nós observamos é que há um gravíssimo prejuízo a essas atividades dos FEDICs na forma como eles se encontram. Por quê? Porque nós estamos falando de um mercado que circula hoje 540 bilhões em títulos de recebíveis, em valores. Nós estamos falando de um mercado extremamente importante para os micro e pequenos empresários, porque eles têm acesso a crédito justamente a partir dessas empresas que estão nesse processo de arranjos de investimento. E aí, nesse aspecto, ou seja, nesse ponto, é que eu acho que falta uma compreensão muito clara sobre as diferenças que aqui se colocam. Então, percebam com muita tranquilidade essas diferenças. Se o FEDIC liquida antecipadamente recebíveis comerciais por meio de descontos de duplicata, notas promissórias, cheques e outros títulos, é classificado como entidade de investimento. Nesse caso, não será contribuinte do IBS e da CBS, nos termos do artigo 190. Se o FEDIC e demais fundos liquidarem antecipadamente recebíveis de arranjo de pagamentos e forem classificados como entidade de investimento, aí ele passa a ser contribuinte do IBS e da CBS e podendo deduzir aí apenas taxa Selic. Vejam o tratamento divergente, não é? Unicamente com base nos títulos que são empregados. Né? No caso de duplicatas, notas promissórias, cheques e outros títulos, sequer é contribuinte do IBS e da CBS. Quando ele se trata de liquidar antecipadamente recebíveis de arranjo de pagamentos, passam a ser entidade de investimento, só podem deduzir taxa Selic e são contribuintes do IBS e da CBS. Agora, essa situação ela vai se agravando, porque se o FEDIC, que faz exatamente aquilo, de liquidar antecipadamente recebíveis comerciais por meio de descontos duplicados, nossa promissória, cheques e outros títulos, e não for classificado como entidade de investimento, esse será um contribuinte do IBS e da CBS, mas com direito a todas as deduções do artigo 185, como se fosse equivalente de banco, quando ela não for classificada como entidade de investimento. E, por outro lado, o FEDIC e demais fundos que liquidem antecipadamente recebíveis de arranjo de pagamentos e não forem classificados como entidades de investimento, aí aqui nós temos aquele mesmo tratamento que foi dado acima, ou seja, é contribuinte do IBS e CBS, podendo deduzir apenas Selic nos seus descontos de créditos. Então, aqui o que nós queremos, senhor presidente, é unicamente esclarecer que há, no próprio texto do PLP 68, um tratamento antisonômico entre fundos que fazem a mesma coisa. Não há aqui nenhum desalinho com as instituições financeiras bancárias. Ou seja, não há nenhum conflito com bancos. Os FEDICs não estão querendo entrar em nenhuma testilha, em nenhuma demanda relacionada a diferenças de tratamento com os bancos. O que há, sim, é que os FEDICs que fazem a mesma coisa com papéis, né, com créditos não exatamente iguais entre si, estão submetendo a um tratamento diferenciado que não fará bem ao princípio de neutralidade que é essencial à proposta da reforma tributária. Esse é exatamente o contexto que aqui se encontra. Não é? E tudo que se pede em relação a essa discussão é que sejam ouvidos por esta relatoria exatamente os contornos da razão de ser dessa diferença, dessa divergência de tratamento. Primeiro, em relação às deduções, ou seja, com relação às deduções... 15 segundos.
Se não for para que essas deduções gerais sejam aplicáveis aos FDICs, que tratam de arranjo de pagamento, que não seja aplicada a nenhum outro FDIC. E que, efetivamente, o tratamento que se dê aos FDICs, de um modo geral, sejam equivalentes e, portanto, sejam igualitários. Isso é o que fará bem ao princípio de neutralidade e fará bem à reforma tributária. Muito obrigado, senhor presidente.